Bom, amigos da Tribuna da Imprensa Sindical, o nosso papo hoje é com o presidente do Sindmed aqui de Campinas e também presidente do PT dessa potência que é a cidade de Campinas, o Casemiro. Companheiro Casemiro, explica uma coisa. Eu percebi que você tem uma militância histórica na área da saúde, você é um militante orgânico, o seu pai foi caçado e perseguido pela ditadura militar. Então você, organicamente, já desde muito cedo participa do movimento político aqui na região. Me fala uma coisa, como é que você, primeiramente, está vendo a realidade conjuntural da política nacional hoje, com esse problema tão grave que está sendo da questão da liberdade de expressão, da questão do golpe parlamentar jurídico e midiático? Fala um pouquinho como é que você está vendo isso, companheiro. Olha, com muita tristeza e com muita preocupação. Evidentemente, hoje nós estamos vendo o Brasil sendo governado por uma gangue de criminosos, todos eles, a grande maioria deles, que caçaram uma presidenta inocente, uma presidenta ilibada, contra quem não tem nenhum tipo de acusação, todos eles, na vigência do Estado Democrático de Direito, a curto e médio prazo, não teriam outra saída a não ser serem presos. Então eu entendo que a violência com que eles retiraram a presidenta Dilma é uma necessidade de autossobrevivência desses corruptos. Vejo com muita tristeza porque a juventude brasileira que viveu aí os últimos 30 anos não conhecem o que foi a realidade da ditadura. A ditadura que matou várias pessoas, que impediu a liberdade de expressão, impediu a liberdade de imprensa, criou esta imprensa oligopolizada, chapa branca, sem compromisso nenhum com o país, sem compromisso nenhum com um projeto político ou de desenvolvimento com o Brasil, não sabe os momentos terríveis e negros porque o Brasil já passou e corre o risco de voltar a passar. Espero que não. Nós temos visto aí a reação das ruas, amplos setores da sociedade brasileira têm começado a entender o que é que está em jogo com esse golpe midiático, jurídico, parlamentar que foi instituído no Brasil e começam a se mobilizar. Tem surgido movimentações espontâneas, principalmente capitaneados pela juventude. Aqui em Campinas, quinta-feira passada, tivemos mais de 5.000 pessoas na rua. Terça-feira, véspera de feriado, numa semana difícil de mobilização da juventude por causa do feriado, nós tivemos aí 2.000 a 2.500 pessoas na rua, movimentos que foram puxados pela internet, sem nenhum tipo de planejamento prévio, né? A Frente Brasil Popular, aqui constituída em Campinas também, tem se reunido em fóruns muito grandes, com 40, 50, 60 pessoas. Então eu acredito que a gente está num momento histórico extremamente preocupante, mas estamos também num momento histórico em que a esquerda, as pessoas que têm compromisso com o país, as pessoas que têm compromisso com a democracia, começam a entender a necessidade de nos voltarmos para uma organização junto aos movimentos sociais, uma reorganização da classe trabalhadora através dos seus sindicatos. Então eu vejo com muita esperança essa reorganização, primeiro no enfrentamento ao golpe, cresce o movimento das diretas já, que eu acho que tem tudo para ser um movimento vitorioso. Nós devemos aí, passado o processo eleitoral de 2016, agora com as eleições municipais, nós devemos ver engrossado as movimentações, porque o próprio governo golpista tem anunciado que até o final do mês apresenta uma reforma trabalhista extremamente retrógrada, chama a classe trabalhadora para pagar a conta da crise que foram criadas por ele. O Brasil enfrentou com muita seriedade, com muita criatividade e com muita ousadia a crise internacional do capitalismo que se iniciou em 2008 nos Estados Unidos, se agravou a partir de 2010 com o bloco europeu sofrendo a recessão, e apesar disso tudo o Brasil continuava mantendo níveis de crescimento, mais do que isso, mantendo um nível alto de emprego através das políticas de inclusão social do governo Lula e depois da presidenta Dilma, o programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e diversos outros programas amenizaram o sofrimento da classe mais pobre do país em relação à crise internacional do capitalismo. E agora esse governo golpista quer retirar as poucas conquistas que os trabalhadores e os movimentos sociais conseguiram ao longo dos nossos mais de 500 anos de história para financiar a reconstrução de uma crise que foram criada por eles.
Agora, companheiro, eu tenho percebido também que essa tentativa de ataque aos direitos trabalhistas, isso pode ser para eles um tiro pela culatra, porque a gente vê que há 20, talvez desde os anos 80, não se tem uma greve geral nesse país, e o que eles vão conseguir é a reunificação do movimento sindical brasileiro. Você não enxerga por aí não, companheiro Casimiro? Concordo plenamente com você, companheiro, sem sombra de dúvida nenhuma. Nem o regime militar, autoritário do jeito que foi, atacou a CLT como eles pretendem atacar agora. Eles estão mexendo com coisa muito séria, que são direitos dos trabalhadores que vêm desde a década de 50. Então estão mexendo com coisas muito sérias. Falar em 12 horas de jornada de trabalho, estamos querendo voltar à escravidão. Que coisa é essa? Falaram em 80 horas por semana, 80 né? horas semanais, que loucura, né? Exato, porque 12 horas por dia você vai dar 7 vezes 12. Você vai dar nas 80 horas, sem direito a descanso semanal remunerado, sem direito a 13º, sem direito a férias. Essa lorota de contrato coletivo é você fazer uma disputa de Davi contra Golias, né? E você achar que a classe trabalhadora, os sindicatos, principalmente aqueles que são das áreas de serviços, que são mais fragmentados, que têm menor organização, vão ter condições de negociar em pé de igualdade com os sindicatos patronais. Isto é uma brincadeira, então vão tacar fogo no Brasil. Acho que o Brasil está iniciando um processo de uma crise institucional muito grave, prolongada, e vai mobilizar muita gente nas ruas, eu não tenho sombra de dúvida, porque até agora ouviu-se falar que vai fazer, a hora que eles começarem a implementar a caixa de maldades que eles têm para a classe trabalhadora, vai tacar fogo nesse país. Porque esse país que veio da escravidão, da exclusão, em que 2/3 da população, desde a época da escravidão, sempre foram excluídos da cidadania, que começaram a ter um mínimo de respiro do que é ser um cidadão a partir do governo de 2003 do presidente Lula, não vai querer abrir mão desses direitos conquistados com muito sacrifício e com muita luta. Agora, companheiro, você que sofreu na pele já muito cedo, porque seu pai foi perseguido pela ditadura, como é que está vendo, a tua formação política foi muito consistente, como é que o senhor está vendo também essa questão hoje que vai ao encontro dos direitos da liberdade de expressão? Porque eu, como jornalista, tenho muita preocupação quanto a isso. Fala um pouquinho dessa questão, Casimiro. Como é que você vê hoje o ataque aos direitos da liberdade de expressão, ao direito da comunicação? É um ataque muito diferente de quando você tinha a censura, né? Em que você tinha uma censura violenta imposta por um órgão estatal que controlava através do Ministério da Justiça tudo que saía ou deixava de sair na grande imprensa, né? O que a gente vê hoje é um monopólio da comunicação na mão de 5, 6 famílias que dominam completamente as grandes mídias brasileiras, através da televisão, dos principais jornais e dos principais sites da internet. Então esse controle hoje ele é um controle diferente, mas muito mais perverso, porque tem-se a ilusão de ter uma liberdade de imprensa que não existe, porque para você ter liberdade de imprensa efetiva e verdadeira, você tem que ter um controle social sobre a mídia, você tem que saber todos os setores que representam a complexa sociedade brasileira, manifestada através de veículos de imprensa com mínimo de equidade, coisa que nós não temos hoje. Nós temos valorosos órgãos de imprensa como o que você representa, tentando sobreviver nesse mundo oligopolizado. Temos alguns blogueiros, alguns sites, algumas revistas e alguns jornais eletrônicos, mas que infelizmente não têm a mesma capacidade de interferir na opinião pública, a não ser naqueles que são os formadores de opinião, aqueles que têm um pouco mais de esclarecimento político, mas no povão propriamente dito, o que chega, infelizmente, é o que a Rede Globo propaga, é todo o ódio que a Rede Globo propaga contra a classe trabalhadora, criminalizando o movimento social, criminalizando o movimento sindical e exaltando corruptos, bárbaros, saqueadores do patrimônio nacional, como tem feito. Agora, companheiro, eu sei também que você tem feito um trabalho exemplar junto ao sindicato, em parceria com o sindicato dos frentistas aqui da cidade de Campinas e região. E isso tem surtido um grande efeito na área dos frentistas, que tem um problema muito grave com a questão da insalubridade, sofre muito a questão do benzeno,
que é muito séria. Você, como médico, tem uma formação muito consistente, já passou pela Unicamp, é formado pela Unicamp. Me fala um pouquinho disso, presidente aqui do sindicato, me fala um pouquinho disso, o companheiro, como é que está sendo essa parceria? Porque isso tem avançado bastante e os caras sofrem demais, porque as pessoas não têm a noção do que é a gasolina. Fala um pouquinho sobre isso, companheiro. Então, é uma parceria firmada entre o Sindicato dos Médicos e a Federação dos Petroleiros do Estado de São Paulo e do Sindicato dos Frentistas, petroleiros aí dos Frentistas do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Frentistas aqui, começou aqui em Campinas, através do companheiro Chico, presidente do sindicato aqui também da federação, porque a gente vem observando através das estatísticas de saúde que uma das categorias que mais adoece, que mais tem afastamento do trabalho e que mais tem tido um sofrimento em relação à insalubridade do seu ambiente de trabalho tem sido os frentistas. O benzeno é um veneno. Ele pode dar leucemia, ele pode causar hepatite química, ele pode causar problemas pulmonares, ele pode causar uma série de anormalidades no corpo do trabalhador, e isso tem acontecido de maneira concreta. Então o Sindicato dos Médicos fez essa parceria, primeiro, para tentar minimizar os efeitos do benzeno sobre o órgão do trabalhador. A primeira coisa que a gente fez foi elaborar um curso sobre os riscos do benzeno, o que significa o benzeno e as doenças a que eles estão expostos por trabalharem diretamente com a gasolina, o óleo diesel, combustíveis que evaporam uma quantidade muito grande de benzeno, e temos dado esses cursos diretamente para os frentistas para que eles minimizem os efeitos do benzeno sobre o organismo dele através de algumas medidas muito simples de prevenção, mas que infelizmente os postos e os distribuidores de combustíveis não tiveram nenhuma iniciativa nesse sentido. Por exemplo, um exemplo muito claro, a gente tem orientado os frentistas a não manterem o enchimento da bomba do automóvel além do automático da bomba. Quando dá o automático da bomba, o tanque já está cheio, você já está lá com 90, 99, 98, 99% do tanque cheio. Quando você vai até a boca de introdução do tanque de gasolina, aí é onde há o maior número de liberação de benzeno através da evaporação, e o profissional que está lá todos os dias, durante 8, 10, 12 horas, abastecendo os carros, caminhões, etc., acaba sendo exposto a uma quantidade letal de benzeno, letal. Esse profissional está colocando em risco a sua própria vida e comprometendo também a sua longevidade enquanto trabalhador, que vai certamente repercutir na qualidade de vida da sua família, etc. e tal. Então esse é um primeiro trabalho que a gente tem com o Sindicato dos Frentistas. Teve uma repercussão muito grande, começamos com um curso, já fizemos vários cursos. Eles também têm um papel de multiplicadores desse curso dentro dos seus ambientes de trabalho, na constituição das CIPAs, nas constituições das ações de prevenção às doenças deles. Mas não é só nessa área que o Sindicato dos Médicos de Campinas e região atua, não. A gente atua em todas as áreas, a gente esteve ao lado da luta da saúde aqui em Campinas, a reconstrução, a desconstrução que nós estamos vendo do SUS. Denunciamos aí as 3 grandes epidemias de dengue que ocorreu por negligência das autoridades municipais aqui em Campinas. Quer dizer, além dessa excelente prática sindical, um dos principais desafios hoje no segmento é esse, a questão da... Não, sem dúvida, um sindicato... do SUS Exato, hoje, não? O Sindicato dos Médicos não tem outra função, até pelo nosso juramento profissional, de não promover a vida e defender a vida. Então, aonde a vida estiver em risco, a gente está atuando, a gente tem campanhas de prevenção contra o acidente automobilístico, que é uma das grandes chagas hoje das regiões metropolitanas, ao quanto é exposto o motoqueiro através de jornadas de trabalhos exaustivas. Hoje é o campeão de acidente de trabalho, de mutilação e de morte, são os motoqueiros. A questão da dengue também, que com ações preventivas simples você pode diminuir o impacto da dengue sobre a população em geral, mas infelizmente as nossas autoridades municipais são extremamente negligentes em relação a isso. Recentemente, o ano passado, tivemos uma ação muito grande na Vila Soma, aqui em Sumaré, a maior ocupação do estado de São Paulo. O Geraldo Alckmin queria desocupar 10 mil pessoas, lá moram 2.500 famílias, em torno de 10 mil pessoas. Ia ser um Pinheirinho ao dobro, quem se lembra do que foi o Pinheirinho lá em São José dos Campos, onde viviam entre 5 e 6 mil pessoas, aqui com 10 mil pessoas,
queriam invadir, desalojar e botar na rua ao relento essas famílias. Nós estávamos extremamente preocupados, procuramos os movimentos populares ligados à saúde, fizemos um esquema porque as autoridades não fizeram nenhum esquema de socorro às possíveis vítimas dessa ação da Polícia Militar. O Sindicato dos Médicos capitaneou a organização de socorro às possíveis vítimas, graças a Deus, graças à previdência do ministro Lewandowski. 2 dias antes da intervenção da Polícia Militar, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal deu uma liminar suspendendo a reintegração de posse daquela área que é a massa falida de uma empresa que não pagou os trabalhadores e que reivindica a posse da terra. Não tem cabimento uma massa falida ser reivindicada por aqueles que levaram aquela fábrica à falência, desempregaram centenas de trabalhadores, não pagaram os direitos trabalhistas, devem impostos municipais, estaduais e federais e querem ter posse sobre aquela terra. Não tem cabimento, aquela terra lá já está há 4 anos, moram 10 mil pessoas, ali tem que ter uma política de desapropriação daquela área, urbanização daquela área, humanização, uma situação desesperadora. Essas pessoas não são reconhecidas pela Prefeitura de Sumaré, portanto as gestantes, nós fizemos um levantamento lá, as gestantes não tinham acesso ao pré-natal, as crianças não tinham acesso à vacinação, as crianças, denunciamos isso para as entidades de direitos humanos e pela ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que como a Prefeitura não reconhecia aquele acampamento, aquela ocupação como endereço, as crianças não conseguiam se inscrever nas escolas, as gestantes não conseguiam se inscrever nos postos de saúde para fazer pré-natal. Desencadeamos um processo que sensibilizou totalmente a sociedade. Tanto que antes de saber dessa realidade, eles só tinham a versão da Prefeitura que tentava criminalizar que tudo que acontecia de ruim em Sumaré, toda a criminalidade de Sumaré, a população de Sumaré achava que vinha da Vila Soma, o que era uma completa mentira. A hora que nós fomos lá, denunciamos, mostramos a situação das crianças, o abandono das crianças, das gestantes, a população sem direito ao acesso à água, tendo que comprar água muito mais caro, sabe lá de que origem, de caminhões-pipa, sem acesso à energia elétrica. Então essa população que era rejeitada por 70% da cidade, hoje é aceita por 70% da cidade. Houve uma inversão, houve um acolhimento por parte da sociedade de Sumaré em relação à população da Vila Soma. Então esse é o papel do Sindicato dos Médicos, esse é o papel de todas as pessoas que têm compromisso com uma sociedade mais fraterna, mais humana, mais justa, mais inclusiva. É onde houver injustiça, a gente está do lado dos injustiçados, não estar do lado dos opressores. Companheiro Casemiro, eu percebi que além de você ser o presidente do Sindicato dos Médicos aqui de Campinas, também além de ser presidente do PT, você tem uma atuação profissional ainda hoje. Eu na quarta-feira conversando com você há 2 dias atrás, você me estava fazendo um parto minutos antes. Fala um pouquinho disso para mim, cara, como é que você se desdobra? E com tantas atividades assim, você ainda faz parto, você ainda clinica, fala um pouquinho disso para mim. Clinico, trabalho, vivo única e exclusivamente do meu trabalho em consultório, sou ginecologista de formação, também faço ultrassonografia dentro da minha clínica e não tenho nenhum outro vínculo profissional, não exerço nenhum cargo político, a não ser como voluntário no Sindicato dos Médicos e no Partido dos Trabalhadores. Sou apaixonado pela medicina, sou apaixonado pela ginecologia obstetrícia, sou formado há 32 anos, acordo todo dia com muita alegria e muito entusiasmo para ir para o meu consultório. Segundo mandato do Sindicato dos Médicos, não é isso? Segundo mandato do Desde 2000 atua no sindicato, desde 2010 estava atuando como presidente interino, em 2012 assumiu, não é isso? Exato. O mandato triênio, não é? Triênio, exato. Fala um pouquinho dessa trajetória para a gente, compreendendo a tua faculdade de forma breve, que você contou para mim agora, e foi muito interessante a tua história. Fala um pouquinho mais de forma breve, como é que começou lá atrás, a tua militância política, até chegar nos dias de hoje. Minha militância política começou em 1977 no movimento secundarista em São Paulo. Eu estudava numa escola estadual, eu estudei em escola pública desde o jardim da infância até a residência médica, num colégio chamado Alexandre de Gusmão, lá no Ipiranga, onde eu concluí o colegial. Nesse momento começou a organização do movimento sindical no ABC, através do companheiro Lula, e o movimento estudantil começou a ter uma atuação organizada, principalmente através das manifestações organizadas pelo Diretório 11 de Agosto, lá da Faculdade de Direito da USP. Comecei a frequentar esse ambiente mais organizado. Até então eu não entendia o que era uma atuação organizada, não conhecia o que era uma atuação organizada.
comecei a ter consciência política mais elaborada e vim para a Unicamp. Na Unicamp militei no movimento estudantil, fui coordenador geral do Centro Acadêmico da Medicina, depois fui coordenador geral do DCE da Unicamp, fui diretor da área de saúde da União Estadual dos Estudantes, me formei, fui uma das poucas lideranças que se formou dentro do período letivo normal, porque sempre tive muita dificuldade na vida, sabia a importância de ter um título universitário, ainda mais de ser médico, e sempre quis contribuir com a sociedade e todas as oportunidades que a escola pública me deu. Me formei em 1984, fui fazer residência médica na Unicamp, presidi a Associação dos Médicos Residentes da Unicamp, ajudei a fundar a Meresp, que é a Associação dos Médicos Residentes do Estado de São Paulo. Depois fui trabalhar no serviço público, trabalhei mais de 20 anos no serviço público, militando no PT desde 1988 até hoje, partido que eu presido aqui em Campinas, sempre como militante de base. Já fui para a porta de fábrica, já fui para a porta de escola, comecei fazendo boca de urna em eleições e com o tempo fui ganhando um pouco mais de experiência e participando organicamente mais do partido, depois de alguns anos em relação a isso. Paralelamente, sempre dentro da minha área de atuação, sou associado do Sindicato dos Médicos desde formado, recém-formado, já me associei no Sindicato dos Médicos e comecei a frequentar o Sindicato dos Médicos, as lutas dos médicos desde muito cedo. Em 2000 entrei organicamente para o Sindicato dos Médicos, inicialmente participando de conselho fiscal, de atuações dentro do sindicato, delegado sindical, depois virei secretário-geral do sindicato e agora estou no segundo mandato como Sindicato dos Médicos, sou diretor da área jurídica da Federação Médica Brasileira e presido atualmente também a Federação Médica do Estado de São Paulo, a FEMESP. Então eu sempre procurei manter o meu vínculo com o partido, sem misturar o partido com a minha atuação sindical. Hoje no Sindicato dos Médicos eu sou o presidente, mas nós temos companheiros que são afiliados ao PSOL, companheiros que são afiliados ao PSDB, ao DEM. Ali no movimento sindical nós temos uma coisa que nos une muito mais ampla, que é a questão dos interesses da categoria médica, não esta categoria conservadora, reacionária, que vaiou os cubanos, que se opôs a atender crianças, filhas de petistas, porque votaram no PT, votaram no Lula, mas dentro daquela medicina humanitária, que tem preocupação com o atendimento e o sofrimento humano, e tem acima de tudo uma missão de aliviar o sofrimento humano. O médico raramente, em situações muito específicas, salva vidas, mas ele tem um papel muito grande de aliviar o sofrimento humano e nisso a medicina tem um papel muito grande a contribuir, principalmente com a população mais pobre, a população mais carente, que não tem acesso ao plano de saúde, não tem acesso aos grandes hospitais. A medicina no Brasil, em momentos, em determinadas regiões, em determinados lugares, se equipara à medicina medieval, em outros se equipara à medicina do século XXI, né? Só que a medicina do século XXI é para uma elite muito pequena, que não representa o que é a realidade da sociedade brasileira. A grande maioria da sociedade brasileira, infelizmente, ainda tem muito a evoluir nas conquistas em relação aos seus direitos, não só aos seus direitos à saúde, mas também aos outros direitos que interferem na sua saúde, como o direito a uma água potável, direito à eletricidade, direito ao esgoto, direito a medicamento, direito à educação. A educação é fundamental dentro do processo de entendimento de como a gente se relaciona com o meio ambiente, no sentido de nos proteger de doenças e de nos proteger de malefícios, como por exemplo o benzeno. Muita gente sabe dos efeitos da gasolina depois que ela é queimada e vira monóxido de carbono, mas muito pouca gente tem noção do malefício que a gasolina in natura provoca através da evaporação de gases tóxicos para o organismo dos trabalhadores, né? Da população em geral e dos trabalhadores em particular, porque eles que estão mais expostos a esta evaporação, né, e a esses gases. Bom, essa entrevista foi de suma importância
de grande valia. Seguiremos acompanhando o seu trabalho, que está sendo muito consistente e muito importante para o movimento sindical brasileiro e para a luta de classes. Agradeço em nome da Tribuna da Imprensa e franqueio a palavra para uma breve finalização. Eu que agradeço, Daniel, a sua disposição de vir aqui a Campinas, conversar com a gente, conhecer um pouco do nosso trabalho. Parabenizo a Tribuna Livre Sindical, que tem essa preocupação de levar a voz sindical. A outra imprensa só leva a voz sindical quando tem algum viés negativo, quando tem alguma coisa em que elas possam descaracterizar o trabalho sindical. A classe trabalhadora, ela precisa se organizar, ela precisa do sindicato. O sindicato é o principal instrumento de resistência da classe trabalhadora. Eu agradeço de coração a oportunidade que a Tribuna Livre de Imprensa Sindical está dando para o Sindicato dos Médicos e para o Partido dos Trabalhadores aqui em Campinas. Uma saudação a todos os companheiros sindicalistas e a todos os democratas do Brasil. Obrigado. A imprensa tem lado e o nosso lado é o lado dos trabalhadores. Uma boa tarde. Obrigado. Luta que segue, companheiro. Um abraço. Obrigado, Daniel.